Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Aline, sou professora de Geografia no Colégio Ética, trabalho com vocês do 6º ao 8º ano. A revisão de hoje vai ser para as turmas do 7º ano. Antes disso, vocês precisam se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para poder receber todas as notificações. E claro, eu espero também a sua curtida nesse vídeo. O tema de hoje, gente, vai ser trabalhado as características naturais da região sul do Brasil. Seguindo a regionalização do IBGE, nós temos 5 regiões. Já vemos então a região Nordeste, Sudeste, a região Norte. E aí então, nesse bimestre, iremos trabalhar a região Sul e a região Centro-Oeste. A região Sul do Brasil é composta por 3 estados, sendo eles Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Como é fácil perceber aqui pelo mapa, é a menor região do país. Lembrando que eu falei para vocês em sala que se somasse o total da nossa área territorial no sul, caberia dentro do estado de Minas Gerais. No entanto, nós temos a 2ª maior economia do país e a 3ª maior população. Na região sul do Brasil, nós temos 2 climas que se destacam, sendo ele o subtropical e o tropical de altitude. A região sul do Brasil, ela se encontra na chamada zona temperada, ou seja, nós estamos ao sul do Trópico de Capricórnio. A nossa cidade, o nosso município, né, de Londrina, fica sob o Trópico de Capricórnio. Em sua maioria, a porção norte do município, né, vai estar presente então na chamada zona tropical, e a porção sul, abrangendo a área rural do nosso município, já se encontra na zona temperada. Sendo assim, a nossa cidade está numa zona de transição da zona temperada para a zona tropical. O clima subtropical é o que mais se destaca, né? Porém a gente observa que há várias paisagens, né? A gente poderia supor que a primeira fosse de qualquer cidade do litoral do Brasil, até mesmo do Nordeste, enquanto a última, que é referente à cidade de Urubici, em Santa Catarina, muitas pessoas talvez julgariam nem ser do Brasil, por conta da precipitação de neve, que é muito comum durante o inverno. O clima subtropical apresenta 2 estações bem definidas, sendo ela o verão, quando ocorre maiores índices de chuvas, e o inverno, que é tipicamente mais seco, tá? Devido à nossa localização, nós temos uma forte atuação da massa polar atlântica. Isso faz com que as nossas temperaturas sejam mais baixas em comparação ao restante do país. Em relação a algumas cidades, né? Trabalhando ali um fator climático que é muito importante, a altitude. Pois vejam só, Curitiba é uma cidade que se encontra mais ao norte em relação às cidades de Florianópolis e Porto Alegre, tem a latitude muito menor, ou seja, está mais próxima à linha do Equador. No entanto, a temperatura média anual ela é muito mais baixa, 16,5 graus, enquanto Florianópolis 21 e o município de Porto Alegre 19,5. Um fator importante então é a altitude, né? É a altura dessas cidades em relação ao nível do mar. Vamos ressaltar aqui então como que a altitude ela vai interferir sobre a temperatura média anual. Quanto maior a altitude, ou seja, quanto mais distante está em relação ao nível do mar, menor será a concentração de umidade, ou seja, de vapor de água, e ao mesmo tempo de gases em suspensão. E o calor é o calor que é absorvido por esses materiais, a água no estado de vapor e também os gases. Conforme vai se elevando a altitude, diminui a disposição desses materiais, sendo assim a temperatura fica mais baixa. Ao contrário das áreas de menores altitudes, onde a concentração de gases de vapor de água é muito maior, então tem mais material que possa receber calor e as temperaturas se mantêm mais elevadas. Então, em relação à distribuição de chuvas em Porto Alegre, a gente tem um perfil mais homogêneo, chuvas que ocorrem durante praticamente todo o ano, sem uma estação mais seca. Isso ocorre devido à influência da maritimidade, que é um outro fator que deve ser considerado, o que já não acontece na nossa cidade, nem em outras cidades que estão localizadas no interior do país, né? Que a continentalidade ela garante com que seja mais seco e ao mesmo tempo a amplitude térmica mais alta. Nós temos 4 formações vegetacionais, sendo ela a vegetação de campos, a vegetação de litorânea, as florestas de araucárias e a floresta tropical, como a gente pode chamar também de floresta de Mata Atlântica. Então aqui primeiro a vegetação de campos,
que também pode ser chamada de Pampas Gaúcho, né, que ocorre no extremo sul do Brasil, em áreas de perfil suavemente ondulado, né, onde tem regiões de planalto, um solo muito arenoso, um solo de formação recente. Então é uma vegetação que hoje, devido à prática da pecuária, tem sofrido ali alguns pontos de devastação. A principal atividade então associada ao desmatamento da área de campos é a pecuária. Nós temos também uma vegetação que é típica do sul do Brasil, a chamada floresta de araucárias, que a gente pode até se referir a ela como uma floresta de coníferas, né? Que são os nossos pinheiros e até acaba sendo uma vegetação de identificação do nosso estado. A floresta de araucárias, ela tem uma madeira muito interessante para a indústria e tem sido esse hoje um dos principais fatores da redução de suas áreas naturais. A vegetação típica aqui do norte do Paraná e que nós temos também próxima à porção litorânea, que é a floresta de Mata Atlântica, né? A gente já percebe um perfil muito mais diverso, né? Rico em biodiversidade. As folhas já apresentam uma característica diferente, são maiores devido à distribuição de chuvas ao longo de todo o ano. A gente tem as chamadas folhas latifoliadas, né? Elas conseguem perder a água através da evapotranspiração, porém elas conseguem garantir a manutenção de água durante um bom tempo, já que o clima subtropical garante que tenha chuvas ao longo de todo o ano. E por último, a gente tem a vegetação litorânea, que é formada por restingas e também por manguezais, né? Que devido à ocupação humana, a gente também nota que há algumas áreas já comprometidas. Falando do relevo, na porção sul do Brasil se destacam as formações de planaltos, né? No Rio Grande do Sul, em específico, nós temos a formação de planícies, né, litorâneas. Não que no Paraná e Santa Catarina não tenha, mas devido à escala do mapa, a gente não nota essas identificações. Tem sim, só que a faixa de planície litorânea ela é muito menor no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina. Então, só lembrando que a formação que se destaca é a de planalto, mas também há áreas de depressões que são identificadas no mapa com os números 4 e 5. A gente deve destacar então que o ponto culminante, a área mais elevada do sul do Brasil, é o chamado Pico Paraná, que tem 1.877 metros de altitude e faz parte da composição da chamada Serra do Mar, que se estende desde o Paraná até Santa Catarina. Em relação às regiões hidrográficas, nós temos 4 regiões hidrográficas, sendo a menor a região do Atlântico Sudeste. A região do Atlântico Sul, ela compõe todo o litoral dos 3 estados, e aí nós temos as 2 principais regiões hidrográficas no quesito potencial de energia para ser gerada através das hidrelétricas, devido à característica do clima, já que garante o predomínio de chuvas e uma elevada taxa de pluviosidade ao longo de todo o ano, e claro, o perfil do relevo. São áreas de planalto e isso faz com que nós nos tornemos uma área muito produtora no quesito produção de energia hidrelétrica, né? Até mesmo por isso que nós temos a Itaipu, que consegue gerar 47% de toda a energia hidrelétrica do Brasil. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma formação em comum, que é uma laguna, né? Que no caso vai receber o nome de Lagoa dos Patos. Uma laguna é uma área de baixa altitude, uma área de depressão, onde nós temos a formação hídrica através de canais, né, ou seja, de rios que têm a sua foz nesse lago, trazem então esse abastecimento de água doce, mas alguns canais também por onde recebe a água do mar. Só lembrando então que um lago é diferente de uma laguna, porque um lago ele só tem composição de água doce, ao contrário de uma laguna que tem água salobra, já que a água é doce e também salgada. Eu vou ficando por aqui então, essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado.